Olha, muitos estudantes não sabem, mas a ciência do aprendizado é algo que existe há muitos anos e há pelo menos 100 desses anos ela é documentada de forma científica. Nesse vídeo eu separei 3 técnicas e o bacana delas é que a maior parte dos estudantes nem sabe que essas técnicas existem. Eu vi essas técnicas sendo recomendadas pelos gurus da neuroeducação, pelos gurus da meta-aprendizado, do autodidatismo, e eu organizei elas para ensinar para vocês hoje. O objetivo principal desse vídeo é que você, estudante, acabe com essa lentidão na hora de aprender, comece a devorar o conteúdo e aprender realmente em alta velocidade. Mas você só vai aprender tudo isso depois da vinheta. Fala, estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano e aqui nesse canal você vai aprender as práticas autodidatas necessárias para que você consiga 3 coisas. Primeiro, aprender com eficiência e velocidade. Segundo, memorizar o que estuda com inteligência. Terceiro, um pouco de ciência do aprendizado e desenvolvimento pessoal. Então, se esses assuntos te interessam e você quer saber mais e desenvolver mais competências relacionadas a eles, considere se inscrever aqui no canal. Deixa eu dizer o que eu penso dessa vida. Então, estudante, a primeira técnica que eu separei para você foi essa técnica número 1, que é o falar em voz alta. Eu sei que essa é uma daquelas técnicas que muitas pessoas explicam e falam por aqui, mas eu me esforcei para trazer uma novidade, uma coisa mais prática, algo que você consegue implementar, entender melhor e implementar aí no seu aprendizado, tá? Então preste bem atenção, porque provavelmente você nunca ouviu as coisas que eu vou te falar agora. Primeiro, comparado com a leitura silenciosa e com o pensamento, ou seja, quando você pega um livro e começa a ler de forma silenciosa e com o seu pensamento, né, aquela voz interna, o ato de pronunciar um tópico específico é bem poderoso para manter algo na sua memória. Agora, pensa o seguinte, quando eu explico para você, não sei se você é novo aqui no canal, mas quando eu explico para você o método das caixas, ele tem ali 3 caixas, correto? Então a caixa 1, a caixa 2 e a caixa 3, beleza? Então o processo de passagem das informações entre cada uma das caixas resulta na memorização dessa informação. Isso aí você provavelmente já entendeu. Então o que eu tô te falando aqui no PDF aqui é o seguinte, é que manter na memória está presente naquela caixa número 2, que é a caixa da compreensão. Então manter na memória no processo de fala em voz alta vai melhorar o quê? Pensa com você, vai melhorar a sua compreensão, vai melhorar a sua capacidade. Pensa numa coisa difícil. Então quando o professor tenta montar uma aula, como eu fiz aqui, para explicar alguma coisa complicada ou que o aluno dele acha complicado, ele fazendo esse processo, essa oralidade, digamos assim, ele vai conseguir aumentar a competência dele, a compreensão dele daquele assunto específico. Pronunciar o texto em voz alta ajuda a enviar as informações para a memória de longo prazo. Isso daqui valida ainda mais o que eu falei, tá na caixa 2, caixa da compreensão, onde você codifica as informações para a memória de longo prazo. O estudo indica que é o ato dual de pensar e se ouvir sobre determinado assunto que auxilia na memorização. Olha que interessante. Então, você vai falar. Quando você tenta falar sobre algo que você estudou, não é simplesmente uma conversa. Essa tentativa, esse esforço interno que você faz, causa uma compreensão melhor, causa uma clareza para que você, como autodidata, compreenda se as informações estão claras ou não na sua cabeça. E aí quando você se ouve, você percebe, caramba, eu tô falando esse negócio, mas não faz o menor sentido. Então, como que eu poderia falar isso de uma maneira que faça sentido? Entende? Você consegue julgar a sua compreensão, o seu grau de competência relacionado ao tema. Outra coisa interessante é que essa técnica pode ser usada por pessoas mais velhas para incrementar ou aumentar a recordação. Então pensem em sua tia, sua avó, sua mãe, seu pai. Essas pessoas que reclamam demais sobre a memória, reclamam demais sobre, tô esquecendo as coisas muito fácil, ou o ato de conversar com elas sobre os assuntos que ela clamam esquecer, ou explicar essa prática para elas, que é o ato de explicar em voz alta, de comunicar essas informações por meio da fala, vai fazer com que elas mantenham essas informações mais fortes na memória de longo prazo. O ato de se envolver é o chamado de production effect, se você quiser pesquisar, esse efeito é muito bom, tá muito relacionado com o estudativo, tá? Durante os estudos, aumenta positivamente
basicamente a aquisição, compreensão e retenção. Lembra? O método da caixa é o método da linha. Adriano, não entendi. O método da linha é o quê? É uma maneira natural de aprender. Então só existe uma maneira de aprender, segundo o que eu venho aprendendo e estudando. Entende? Então, como só tem uma maneira de aprender, você, melhorando a codificação, a compreensão, você vai impactar a aquisição, compreensão e retenção. É tudo uma coisa só. A gente divide para ficar didático, mas é tudo uma coisa só, de um novo conhecimento. E aí, como que você faz? Eu tenho aqui duas referências que, se eu fiz o trabalho correto, vai estar aqui na descrição para você ir lá conferir, que são as referências onde eu peguei os estudos, né, sobre esse tema. Como fazer isso? Lê em voz alta durante o estudo de algo difícil, lê em voz alta durante as sessões de revisão, lê em voz alta na resolução do exercício. Agora preste atenção no seguinte: o processo de leitura em voz alta tem a função de aumentar a compreensão. Então o que você precisa fazer é, no momento que você perceber uma dificuldade em compreensão, você usa esse método. Se você está revisando e não consegue entender ou não consegue recordar alguma coisa, você usa esse método. Está fazendo exercício e não está conseguindo resolver o exercício, talvez o exercício não esteja claro. Então, ao ler em voz alta, ao tentar engajar com esse conteúdo em voz alta, você vai conseguir perceber uma clareza maior sobre essa nova informação. Percebeu? Que o uso não é esses três que eu passei aqui. O uso é simples. Ó, eu estou tentando e não estou conseguindo. Aí você vai para o próximo passo. Lê em voz alta e vê se as coisas funcionam, tá bom? Agora, se você viu essa primeira dica e já gostou e vai testar, sabe que eu tenho mais duas técnicas para você. Você pode curtir esse vídeo aqui para garantir que no futuro eu vou trazer mais técnicas baseadas na ciência do aprendizado para você, tá? E seguindo para a técnica 2, o objetivo é que você comece a fazer mais anotações manuais com a utilização mais costumeira, mais habitual de aplicativos de anotação. As pessoas estão cada vez mais perdendo o jeito com papel e caneta. É importante fazer anotações manuais e é verdade que a maioria das pessoas consegue digitar mais rápido que a velocidade da fala. Isso aí é um dos grandes benefícios da digitação, mas o problema é que isso não acontece com a compreensão, ou seja, não é porque você está digitando mais rápido, ou seja, capturando a informação mais rapidamente, que você está compreendendo essa informação. E aí, ó, mas por quê? Compreender envolve processar as informações e o processamento vai envolver a memória de longo prazo. Isso quer dizer que, durante o consumo, a pessoa precisa ser capaz de conectar ideias vindos do conhecimento prévio, às vezes analisar, às vezes comparar essas informações. Então todo esse trabalho que acontece pode acontecer fora do material que você está ouvindo ou fora do material que você está lendo, entende? Então o processo de compreender uma informação envolve um trabalho cognitivo que você faz, onde você começa a olhar aquilo que você está estudando de maneiras diferentes. Você tenta diagnosticar, você tenta analisar, você tenta jogar essa informação para um lado, para um outro lado, comparar ela com o que você já sabe, ver as diferenças, ver as semelhanças. Esse processo todo que você faz na sua cabeça pode ser simplesmente porque você leu um parágrafo e aí você está matutando ali aquelas informações. E aí o processo de digitação é diferente porque você ouviu, copiou. Não existiu compreensão, não existiu processamento do material. E ainda, por vezes, corrigir falsas crenças. E isso não acontece fácil. O que eu disse aqui? Ó, você está consumindo a informação e conecta as ideias vindo do conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio? É o conhecimento que você já tem, já agregou das suas experiências passadas. E aí você, com esse conhecimento prévio, você pode analisar, você pode comparar e às vezes corrigir falsas crenças. Ou seja, você acreditava que existia apenas uma maneira de resolver uma equação do segundo grau. E aí depois você foi aprender que existe uma nova maneira. Não que é uma coisa assim que, o que eu acho que existe no mundo estava errado, oh meu Deus, não é isso, mas é uma informação nova que veio e modificou a maneira como você interpretava um certo grupo de coisas anteriormente. E por causa disso, você precisa meio que fazer uma atualização nessas informações que você já tinha previamente. E aí eu trouxe para você a solução, né? Qual que seria a solução? Faça anotações manuais. Por quê? Porque com as técnicas de anotações, você vai conseguir, e aí é preciso tomar cuidado, porque eu não estou falando para você fazer a cópia que você faz digitando, eu não estou falando para você fazer a cópia também anotando. Não, você vai processar as informações. Adriano, não consigo. Então você pode ir fazer um meio termo. Você primeiro copia as informações passadas ao vivo, lá pelo vídeo, lá pela aula e tal, e depois você faz um esforço no processamento. E aí no processamento você vai conseguir fazer desenho, fazer ligações, compreender, adicionar informações, fazer uma pesquisa para adicionar coisas novas que você tinha
tinha dúvida, entende? Então, você tem que encontrar uma maneira de balancear o que eu tô falando aqui, pouco a pouco, com a sua maneira atual de estudar. Quais técnicas de anotações que você deve utilizar? Antes, um cuidado importante. Tomar cuidado com o tempo que você vai levar para aprender as técnicas de anotações. Técnicas de anotações funcionam? Sim, funcionam. Mas técnicas de anotações são difíceis. Adriano, como assim difícil? Bom, você entende uma técnica de anotação em menos de 30 minutos, mas para transformar o que você entendeu em um hábito, da mesma forma que você faz anotação linear no seu caderno, para você começar a se acostumar a fazer um mapa mental, para você começar a se acostumar a fazer um Cornell, vai levar tempo. E como vai levar tempo, muitas pessoas desistem e voltam para as técnicas anteriores. Então você precisa de uma escolha consciente, entendendo que vai demorar, entendendo que vai ser difícil, e aí você vai conseguir aturar melhor essa curva de aprendizado. A pesquisa indica que fazer anotações manuais ajuda em 2 pontos essenciais do aprendizado. Que pontos que são esses? 1. Compreensão. Eu compreendo quando consigo utilizar, quando eu consigo falar sobre, quando eu consigo produzir algo a respeito. Então aqui tem uma definição de compreensão para a gente estar na mesma conversa, né? E a retenção. Quanto de informação que você consegue se lembrar. Então a retenção, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque a retenção tem a ver com evocação, tem a ver com a informação que quando você precisa dela, você consegue se lembrar, entende? Mesmo que se esforce um pouquinho, você consegue trazer ela para a memória de trabalho. Anotar e digitar usam diferentes processos cognitivos para serem realizados. Qual o objetivo das anotações manuais? Olha, outra coisa importante tem a ver com a ideia do motivo de utilizar as técnicas de anotações para compreender as informações diferentes da digitação, né? Você usa a digitação mais para arquivar informações. Isso tem a ver com os processos cognitivos. Quando você faz anotação manual, você trabalha mais, você cansa mais a cabeça, você usa mais do seu processamento natural para compreender essas informações. A próxima coisa é saber os objetivos das anotações manuais, para você saber exatamente por que você deve utilizar. Então, o entendimento conceitual ou contextual, né? Contextual das informações. Tem aquele conhecimento procedural, tem outro tipo de conhecimento também, ou seja, você entende melhor o que você está anotando no caderno, porque você não está simplesmente passivamente ouvindo, entrando no ouvido e saindo no outro. Você está engajando com a informação e vendo o todo ali no seu caderno. E quando você vê o todo, você consegue perceber semelhanças, diferenças, usos com algo que já aconteceu na sua vida ou na vida de outra pessoa. E essa informação vai ganhando força, né? E vai permanecendo na sua memória por mais tempo. Você ganha também um entendimento aplicável, né? Ou procedural, que é você saber como que você usa essa informação. Como que eu resolvo, como que eu acho a hipotenusa de um triângulo. E aí você pode simplesmente decorar a fórmula e aí você usa desenho no quadro. Você pode ver um pouco da história da pessoa que descobriu, perceber aí o que ele fez até descobrir a situação. E aí essa historinha vai tornar mais fácil a recordação daquela fórmula, né? Que é dura, né? Que é seca, assim. E ela vai acabar, facilmente esquecida se a gente simplesmente tentar decorá-la. E por fim, o entendimento sobre a integração do material no contexto do curso. Isso daqui é um nomezinho estranho que eu anotei, simplesmente para dizer o seguinte: saber quando utilizar. Então eu tenho 2 situações, na situação A e na situação B. Na situação A eu posso não precisar desse conhecimento e na situação B eu preciso desse conhecimento. A ideia é eu saber diferenciar situações onde o que eu sei é aplicável ou não é aplicável. Muitos estudantes pecam aqui, por quê? Porque eles tentam aplicar várias coisas que não cabem em contextos que não aceitam aquelas informações e acabam errando por causa disso. Falta de treino e falta também de compreensão sobre o tópico que eles estão aprendendo. Entender essas coisas é importante, mas é mais importante ainda saber como utilizar as técnicas de anotações. Então, olha só, se force a anotar com as suas próprias palavras. E aqui entra aquele meio do caminho. Adriano, não dá, o cara tá falando muito rápido, eu tenho que anotar e blá blá blá. Ótimo, anota sim e depois faça uma segunda anotação. Uma anotação baseada no processamento, uma anotação baseada na compreensão desse material. Como que é essa anotação? É uma anotação onde você para, lê o que você acabou de escrever e tenta traduzir. O que isso quer dizer? O que eu aprendi com isso? Qual é o impacto disso naquele outro? Por meio de perguntas, vai engajando com o material e vai produzindo um texto, um fluxograma, vai produzindo um Cornell, um mapa mental, alguma coisa. Adriano, qual que é a melhor? Não tem. O objetivo é o engajamento. A maneira pela qual você vai
vai engajar é indiferente nesse cenário. Caminho 1, conteúdo, sentidos e anotação. O que é isso? O caminho 1 é, você tem o conteúdo sendo exposto a você. Quando esse conteúdo é exposto, você tá lá presente vendo o conteúdo, depois você faz uma anotação. É uma coisa bem fácil, né? Você tá lá vendo, por exemplo, um jornal, você e acabou, você pode pegar um papel e anotar. É um pouco mais difícil, mas é um pouco mais difícil de fazer, mas é mais fácil, porque você não precisa de muito esforço. E o segundo caminho, você tem o conteúdo, e aí você faz o processamento através de perguntas. O que o cara acabou de falar? Qual que é a coisa mais importante? Qual que é as perguntas mais importantes? O que eu preciso saber sobre isso? O que isso tem a ver? Se eu fosse um professor e tivesse que dar uma aula sobre isso, o que eu explicaria? Qual que é os tópicos que mais precisam ser compreendidos? Entende? Esse tipo de pergunta, e a partir disso você anota no seu caderno as respostas. Aqui tem um bônus para você que é o seguinte: muitos estudantes acabam fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do material de estudos. Pega um livro, lê, pega o conceito todo e coloca, copia e cola do livro por material. Isso até ajuda no processo de compreensão, tá? Ajuda, mas não ajuda no processo de retenção. Por quê? Você fez a anotação completa, o que vai acontecer? Você vai entender melhor o conteúdo, ele vai estar mais familiar a você, mas se você não fazer mais nada com aquela anotação, é bem provável que daqui a um mês você já vai ter esquecido. O que é importante você notar é que antes de você copiar a informação do quadro, do livro, da apostila, pensa só, a apostila tá ali, o livro tá ali, o quadro tira uma foto, tá ali a informação. Agora, a gente precisa processar. Você não vai perder a informação, você precisa trabalhar com ela na sua cabeça. Para trabalhar ela na sua cabeça é basicamente todo o conteúdo de hoje, tá? E aqui eu tenho a referência que também está aqui na descrição e o livro recomendado, que é o livro How Learning Works. Eu vou ver se tem ele traduzido e eu trago ele para você aí na descrição. Você percebeu que você está aprendendo várias técnicas da ciência do aprendizado que vão te ajudar a estudar muito melhor, né? Mas muitos estudantes ficam meio que perdidos, né? O que eu faço primeiro, o que eu faço segundo, como é que eu faço as coisas, e pensando em como resolver esse problema, em como ter um passo a passo da pessoa seguir nessa linha, né, do aprendizado que eu sempre falo aqui no canal, eu criei o Fórmula Habilidade de Estudos. O Fórmula, ele tem 3 pilares, né, que é o pilar da produtividade, o pilar da compreensão e o pilar da memorização, tá? Tudo isso com suporte lá no Telegram, com atualizações, praticamente toda semana tem algo novo. É uma assinatura anual que você consegue ter acesso a tudo isso. Então, se você quer conhecer como que eu ajudo estudantes a ser mais produtivo nos estudos, a compreender melhor o que eles estão estudando e a memorizar esse material depois, mantendo na memória a longo prazo, clique no link da descrição e do comentário fixado e lá você vai ver como o Fórmula funciona. Te vejo lá. Agora é importante você prestar muita atenção na técnica 3, que ela é uma das mais poderosas do vídeo de hoje, tá? A técnica 3 é o agrupamento de práticas nas sessões de estudo, tá? Eu sei que é um nome meio estranho, eu tentei resumir um monte de coisa numa única frase, uma frase curta, e deu nisso. Então vamos lá. Vamos à teoria. 1. A cada nova situação onde você tenta recordar de uma informação que já foi estudada, olha só, ela já foi estudada, entendeu? A gente tá numa situação onde você estudou a coisa, portanto, está na sua cabeça, está na sua memória de longo prazo, beleza? E a recuperação dessa informação for bem sucedida, esse código de memória se fortalece, é retido com mais força. Adriano, não entendi nada. Deixa eu te explicar. Ó, eu estudei algo semana passada, beleza. Aí hoje é o dia de revisão, tá? Deu ali no calendário, sessão de revisão. Aí eu vou fazer uma revisão de alguma maneira, beleza? Quando eu tentar fazer a recuperação ativa, que é o quê? Sei lá, pergunta e resposta. Aí teve uma pergunta, eu pensei na resposta e eu consegui responder corretamente. Então, foi bem sucedido, tá certo? Esse processo de recordar corretamente fortalece esses códigos de memória. Adriano, código de memória? Como assim? Isso daí tá num livro do... qual é o nome dele? Do Delissola, sobre memorização. É um nome muito bom que resume bem isso. Então, voltando aqui pro quadro. A cada nova situação onde você tenta recordar de uma informação que já foi estudada, portanto, está na sua memória de longo prazo, e essa memória, essa recuperação é bem sucedida, o código de memória se fortalece. Ou seja, ele é retido com mais força. Pare de estudar de forma massiva e comece a distribuir as suas sessões de prática. Me entendeu? Em vez de você, segunda, terça, quarta, martelando aquela coisa na sua cabeça,
esqueça. Você tem que deixar um tempo essa informação ser um pouco esquecida para que, quando você tentar recuperar, você tenha uma dificuldade. Quando você tem essa dificuldade e consegue recuperar, o que vai acontecer? Essa informação será fortalecida, que é o que eu expliquei aqui. Agora ficou super claro, correto? Então vamos lá. Exemplo para esclarecer as duas situações, ou seja, estudo massivo e estudo passivo. Numa situação onde você tem um discurso para memorizar, o estudo massivo seria assim, ó, ler o discurso, depois tentar dizer ele em voz alta, depois reler prestando atenção no que foi esquecido, depois falar novamente em voz alta. Isso daqui tem até um método, um nome para isso aqui, mas não vou falar aqui não. Mas a ideia é você tentar brincar, entre aspas, né? Tentar engajar com aquele material de diferentes formas em um período muito curto. Então amanhã eu tenho uma aula para dar e eu não sei nada sobre o conteúdo. Então uma hora eu tô lendo, na segunda hora eu tento falar, não consegui, eu anoto as coisas que eu não consegui, volto pro material, entende? Isso tudo num período de 24 horas. Eu posso dar um show na aula amanhã. Qual que é o problema? É que depois da manhã eu já esqueci muita coisa. Isso daí você sabe porque você já colou. Você sabe porque você já estudou de véspera. Você tira uma nota boa ou pelo menos sai da média, mas o problema é que na semana que vem, no mês que vem, aquela informação já desapareceu. Então olha só um exemplo prático. Dia 1, aprendeu o X, tem um prazo de validade para ser esquecido de 7 dias. Como tem um prazo de validade de ser esquecido em 7 dias, se você estudar novamente o X amanhã, entende? Você facilmente vai lembrar dessa informação. O que você precisa fazer é esperar os 7 dias para revisar, para praticar a recuperação. Dia 2, tentar recordar o X. Novo prazo de validade para o dia 10. Beleza. E com a prática distribuída seria diferente. Ó, 8 horas da manhã, revisar o discurso e repetir 3 vezes. Às 10 horas da manhã, repetir o discurso sem olhar as anotações e recuperação. Às 1 hora da tarde, reler as anotações e gravar um áudio. Às 6 horas, tentar recordar de todo o discurso sem olhar. Então, primeiro, eu errei aqui no que eu fiz. Eu coloquei horas aqui. Isso daqui seria basicamente o estudo massivo. Concorda comigo? Então eu fiz errado aqui a anotação. Mas isso daqui seria o quê? Seria dia 1, D1, depois ali seria o D3, né? E aí eu faria o quê? O D7, dia 7. E depois o D15, por exemplo, tá certo? Aí seria o quê? Repetição espaçada com prática distribuída. Então, isso daqui vai explodir a sua cabeça. A prática distribuída é o quê? Se hoje eu fiz flashcard, na próxima vez que eu vou fazer uma prática, eu faço exercício. Na próxima vez eu faço uma revisão. Na próxima vez eu faço uma autoaula. Entende? Então a prática distribuída é o quê? É você alternar a maneira como você engaja com o material a cada nova sessão de prática de recuperação. Percebeu? Então isso daí eu acho que vai mudar muito seus estudos se você começar a fazer isso. Porque muitos estudantes ficam assim, caramba, eu tenho 400 técnicas para usar, o que eu vou usar? Você vai usar uma técnica. Qual técnica você vai usar agora? Aí eu não sei, então vamos voltar para a linha. O que você tem que fazer? Prestar atenção, compreender e memorizar. Você tá onde agora? Eu tenho que compreender. Então, de compreensão, qual técnica que você vai usar? Feynman. Então, eu vou usar o Feynman. Mas é as 400. Você usa Feynman. Vai usar a 399 depois, tá? Então, é trazer pro dia a dia, trazer pra aplicação. Se você gostou, clica no joinha. Mas agora é o seguinte, porque eu posso ter ensinado pra você 3 técnicas cientificamente validadas. E aí você vai conseguir usar essas técnicas agora mesmo nos seus estudos, se você for estudar agora. Mas o que é muito importante é ter claro e saber o procedimento para fixar na memória as coisas que você estuda. Concorda comigo? E por isso eu fiz esse vídeo aqui. Lá eu vou te ensinar a fixar rápido no seu cérebro as informações que você estuda. Mas por esse vídeo aqui eu te agradeço pela atenção. Te desejo ótimos estudos. Até a próxima.